E segundo o jornalista, o Internacional encaminhou a contratação do zagueiro Samir, de 28 anos, da equipe do Tigres, com passagens por Watford, Udinese, Flamengo, e no vídeo eu já quero te trazer mais detalhes sobre esse atleta. Falar também sobre Rodinei, que teria sido sondado pelo Internacional, segundo Vozes do Gigante. Quero te dizer o que disse o empresário do atleta sobre essa possibilidade e falar também sobre Nick Lopes, porque agora a gente pode dizer que de vez essa novela acabou. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o Internacional, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar esse vídeo, não me esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, deixa aqui nos comentários também a tua opinião sobre as contratações Samir, sobre Rodinei, se tu gostaria de volta, e até sobre o Nick Lopes, que já foi anunciado como novo reforço nacional. Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber a tua opinião, tá bom? Vamos começar então aqui com as informações, primeiro para falar sobre o treino do CT Parque Gigante, que foi fechado, mas a gente teve uma novidade, que foi o Augustin Rogel, que foi um jogador que treinou hoje pela parte da manhã, treinou inclusive de maneira normal, não deve estar à disposição para o jogo contra o Atlético Paranaense, porque não vai dar para colocar ele no bid, é a primeira vez que ele chega ao futebol brasileiro, precisa de toda uma série de documentos de trabalho para conseguir regularizar ele, e por esse motivo o Inter não vai tê-lo à disposição para o jogo do próximo domingo do Dia dos Pais. A partir disso, o Inter já não vai ter o Mercado, que está com uma pubalgia. A tendência é que realmente tenha o Vitão e o Robert Renan com o Igor Gomes na lateral direita, já que o Bustos foi liberado, ontem inclusive o Inter postou uma nota sobre isso, foi liberado para realmente finalizar as negociações com a equipe do River Plate, tá bom? E até por isso, né, se tu for colocar que o Inter vai ter Vitão, Robert Renan e Igor Gomes jogando, o Inter não vai ter nenhum zagueiro no banco de reservas. E aí tu vai falar, bom, na base vai ter que subir algum jogador. Teoricamente sim, o problema é que dentro das categorias de base do Internacional, o Inter não tem um zagueiro pronto. Na verdade, o Inter não tá nem perto de ter um zagueiro pronto. O zagueiro mais velho do Internacional é um jogador que nasceu em 2007, que é o Everton, né? Ou seja, seria o atleta mais velho do Inter, que é um jogador de 17 anos de idade. Um jogador que ainda não tá pronto, tá muito verde, precisa ainda lapidar algumas situações antes de subir ao profissional. Então, dentro da base, o Inter não tem ainda um zagueiro assim já pronto para ser ali uma quinta ou sexta opção. Então, o Inter vai para esse jogo contra o Atlético Paranaense sem opções do banco de reservas para o setor defensivo. A tendência é que, se o Fernando tiver à disposição, aí ele possa fazer a zaga. Mas a tendência, de momento, é que ele só deve voltar para o jogo do meio da semana contra a equipe do Juventude. E aí, falando sobre zagueiro, eu quero te trazer uma informação trazida pelo Luiz Carlos Reck, da Rádio Grenal, onde trouxe que o Inter estaria muito próximo de fechar a contratação do zagueiro Samir. O Samir foi um jogador que aqui no futebol brasileiro surgiu no Flamengo. Do Flamengo ele vai para o futebol italiano, passa pela Udinese, vai para o Watford e depois vem para a equipe do Tigres, aqui no México, tá? É um jogador já de 28 anos, é um jogador alto, de mais de 1,85 m de altura, é destro e é um jogador que o Inter estaria contratando. Ele não falou os moldes dessa negociação, mas como o Samir tem contrato até 2026 com o Tigres e ele é um jogador que vem jogando de maneira regular por lá, a gente imagina que o Inter estaria comprando ele, né? Não faria sentido o Tigres emprestar um jogador de graça para o Inter, sendo que é o principal titular. Então o Inter estaria comprando os direitos econômicos do Samir, de um atleta novo, 28 anos, né? Assim como o Augustin, que tem 26. São dois jogadores que teriam bastante ainda para entregar no Inter, né? Poderiam jogar até com 32, 33 anos. E são jogadores também com potencial de revenda. O Samir um pouco mais afirmado que o Augustin, na verdade, bem mais afirmado, né? Teve uma carreira bem sólida na Europa, jogou bem na Udinese, foi titular sempre na Udinese. Dentro do Watford da Inglaterra, teve momentos de altos e baixos, mas dentro de um campeonato inglês que é muito competitivo, que é a liga mais cara do planeta, conseguiu jogar também. Esse seria um zagueiro mais para chegar e jogar. Esse já é um nome um pouco mais afirmado. Lembrando, o Inter quer trazer 3 zagueiros nessa janela de transferência. Então seria o Augustin, que já está em Porto Alegre, o Samir, e aí o terceiro nome seria o de Henry Mina. Seria uma baita de uma trinca para o Internacional. Ter Samir, né, o Augustin Rogel e o Mina como a principal contratação do sistema defensivo. Se o Inter conseguir contratar essa trinca pro lugar do Vitão, pro lugar do Robert Renan e pro lugar do Gabriel Mercado, que vai sair do Inter no fim do ano, já vai ser uma baita, né, de uma reposição e também de uma mudança de fotografia dentro do vestiário do Internacional. Outra situação que eu quero trazer para vocês, Rodinei, todo mundo sabe,
Como eu falei anteriormente, Bustos saiu do Internacional, foi já resolver todos os problemas burocráticos antes de ser anunciado como novo reforço da equipe do River, e a partir disso o Inter precisa fechar com o novo lateral direito. O Gumalo foi pra Grécia, o Inter tem hoje no plantel só o Rômulo e o Igor Gomes que podem jogar de lateral direito. O Inter tem hoje, assim, uma urgência para trazer um jogador nesta posição. A partir disso, o nome do Rodinei, que já jogou no Internacional, saiu do Inter, deixou inclusive uma certa saudade a alguns torcedores do Internacional, poderia ser uma boa opção. Tá jogando no Olympiacos, né? Um atleta que chegou, por exemplo, numa final de Conference League, foi muito bem dentro do Campeonato Grego, né? Chegou, assim, inclusive, a ser cogitado na seleção brasileira, e é um atleta que tem uma identificação com o Internacional, já falou de maneira aberta, inclusive, que voltaria ao Inter. E é um nome que, segundo Voz do Gigante, teria sido sondado pelo Internacional. Em conversas com o empresário do jogador, ele disse que não procede, que o Inter não procurou mais o Rodinei, já faz um tempo, inclusive, que o Inter não faz, por exemplo, uma sondagem por esse jogador. Mas a gente sabe que é um nome que sempre está no radar do Internacional. Na verdade, vários nomes do Inter estão no radar dentro desta posição, né? De lateral direito, zagueiro, né? Meia principalmente. Se confirmar realmente, por exemplo, a chegada do Bruno Tabata, o Inter só vai precisar, por exemplo, contratar mais um ponta dentro daquela hierarquia que o Inter montou ser perfeita nessa janela de transferências. Mas o nome do Rodinei, por ser um brasileiro e por ser um lateral que daqui a pouco não custaria tão caro para o Internacional, seria um nome até que bem acessível. Mas lembrando, um nome pior do que o Fabrício Bustos. Dificilmente, né, aí já pode se vacinar, dificilmente o Inter vai trazer um lateral melhor que o Fabrício Bustos, ou até no mesmo nível, né, porque o Inter tá vendendo Bustos por 4 milhões de dólares. Com 4 milhões de dólares hoje, tu não traz um lateral direito melhor que o Bustos. Ou um lateral direito daqui a pouco do mesmo nível. Só se mapear muito bem o mercado, achar uma oportunidade de mercado muito específica e tem que dar uma certa sorte e existir essa oportunidade de mercado dentro dessa janela de transferências. Então a tendência é que o nome que venha para a lateral direita, ou os nomes que venham para a lateral direita, porque podem ser 2 laterais que venham, a partir disso o Inter realmente tenha essa possibilidade, mas ainda assim de nomes que não sejam no mesmo nível do que o Fabrício Bustos era do Internacional, que tinha, né, sempre temporadas regulares desde 2021, e tu nunca vai lembrar na cabeça um erro claro do Fabrício Bustos, diferente do René, que tu vai lembrar Fluminense, tu vai lembrar América Mineiro, tu vai lembrar Juventude. Do Bustos tu nunca vai lembrar de um erro dele. Então, exatamente por isso, o Inter vai ter muita dificuldade de mercado para repor essa saída, porque é algo muito cirúrgico, mas também muito específico, ainda mais no mercado que é muito escasso, que é o de lateral direito. Sobre Nico Lopes, tá? Que era um jogador que tinha se oferecido para o Inter, toparia receber 150 mil por mês, e o Inter não queria a volta dele, né? Alguns argumentos que é que o Inter, primeiro, já passou pelo Internacional, deixou saudade para alguns, saudades para outros, né? Principalmente por causa da Nicolândia, né? Ser um cara que era preguiçoso às vezes, né? Tinha altos e baixos, e ser um cara que ia ser estrangeiro dentro do Internacional e ia ocupar aquela vaga que vai ser bem importante pro Inter, daqui a pouco com Mina, com o próprio Agustin. E ele foi anunciado como novo reforço agora da equipe do Nacional do Uruguai, né? Que é outro clube que ele torce, né? O Nacional e o Inter são os 2 principais clubes da carreira do Nico Lopes. E ele foi anunciado agora como um reforço nacional. Aquele salário padrão também vai ganhar 150 mil. Jogador que está chegando de empréstimo para a equipe uruguaia da equipe do Leão do México, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais com as informações. Um abraço, valeu, falou e foi!